nosso estudo, ele tem que partir de uma organização musical. E agora começam estratégias que a gente precisa realmente ajudar, eu preciso realmente te ajudar a incorporar essa consciência, essa forma de entender o estudo musical e de aplicar isso no seu dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos saber quais são as prioridades daquele nosso estudo. Não é simplesmente chegar e picar cartão e estudar. Ah, eu preciso estudar todo dia, então eu vou estudar. Eu vou aqui sentar e vou estudar. E vou fazer aquele estudo papagaio, aquele estudo mecânico, repetitivo de quem pica cartão, porque tem que fazer, sabe que tem que fazer, então faz. Não é bem assim. Nós precisamos saber quais são as prioridades daquele estudo. A gente precisa saber o que vai estudar naquele dia. O que você tem que estudar naquele dia? Como que você vai gerenciar, inclusive, o repertório que você tem que estudar? Surge muitas dúvidas do pessoal quando está estudando de como que eu organizo a minha rotina de estudo? Como que eu faço? Eu estudo, é melhor, eu tenho muita coisa para estudar, então é melhor, por exemplo, eu dividir um dia eu estudo apenas técnica, eu estudo exercícios técnicos. No outro dia eu vou estudar repertório, as minhas músicas. No terceiro dia eu vou estudar leitura musical, eu vou desenvolver leitura. O que está ali no meu estudo, dentro do meu leque de coisas que eu tenho ali, eu vou estudar o que se remete à leitura musical. No quarto dia eu vou dedicar ao estudo da teoria e da harmonia. Eu separo assim por dias, Daiane. Como que eu faço? Porque é tanta coisa. Como eu gerencio o tempo interno do meu estudo musical? Esse é um ponto crucial. O que eu vou estudar e como que eu vou distribuir esse estudo ao longo de um dia, de uma semana, de um mês todo de estudos. Quando você pensa isso e se questiona isso, você tem que ter clareza de que a resposta para isso está na clareza dos seus objetivos com aquele estudo. Quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos e qual é a meta que você quer alcançar diante daquele estudo. Então, para saber como que você vai direcionar, como que você vai colocar aquilo na tua semana, você tem que saber exatamente o que você está buscando resolver em cada um. Se nós não temos clareza de metas a curto, a médio e a longo prazo, a gente fica patinando no emaranhado de coisas para estudar e fica se sentindo sufocado, fazendo um pouquinho de cada coisa, mas não sentindo que você consegue dar conta de tudo que você tem para fazer e não consegue progredir em tudo que você tem para fazer. Conforme nós estamos avançando no nosso desenvolvimento musical, o nosso repertório, as nossas metas aumentam. Nós vamos tendo mais coisas para dar conta. E se a gente não tem clareza do que eu quero alcançar ali, você fica realmente patinando, perdido, se sentindo sufocado. E o pior, você não consegue estabelecer estratégias para alcançar um aproveitamento de cada uma daquelas coisas. Porque quando a gente tem uma clareza da prioridade, do que eu tenho que fazer, de qual é a minha meta, eu seleciono as estratégias que eu vou usar para alcançar aquilo. É somente quando eu tenho essa clareza que eu consigo selecionar essas estratégias para distribuir isso de uma maneira igualitária, de uma maneira progressiva, de forma que as minhas metas de curto prazo, que é o que eu vou fazer hoje, se desemboquem na minha meta de médio prazo, que é o que eu vou alcançar depois no final de uma semana com isso. E essa meta de médio prazo se desemboque ainda na meta maior, de longo prazo. Por exemplo, dentro de um mês. O que eu vou resolver dentro de um mês todo, dentro de 30 dias, o que eu vou ter alcançado aqui. Então, o nosso olhar, ele vai saindo do micro para expandir para o macro, em termos de alvo, de conquista. Agora, nós só conseguimos fazer isso quando nós temos clareza das metas. E como que nós vamos ter clareza de metas, Daiane? Nós só conseguimos ter clareza de metas quando temos maturidade musical. Porque a gente consegue se posicionar diante de um repertório com muita lucidez para saber o que eu tenho que alcançar nele, o que eu tenho que dominar nele. E aí, você tem dois caminhos para isso. Se você tiver um excelente professor do seu instrumento, ele vai direcionar essa meta para você. Ele vai falar exatamente, você tem que alcançar isso aqui, ó. Seu foco
Seu objetivo nessa semana é resolver essa questão. Mas se você não tiver um professor tão perspicaz, tão detalhista assim com você, te ajudando a traçar essa rota do seu estudo musical, ele vai simplesmente falar assim para você: ó, melhora essa música, estuda em casa, isso aqui tem que melhorar. Ele às vezes pode até te falar uma correção genérica, ele pode falar assim: ó, melhora o ritmo, não tá legal isso aqui não, você ainda tá engasgando muito. Mas são direcionamentos genéricos, muito gerais, não estão esmiuçados, específicos. E aí você vai para casa e começa a fazer aquele estudo papagaio, que é aquele estudo que você repete, errou. Começa de novo, repete, errou. Para, começa de novo, repete, erra, para, de novo. E você fica nessa tentativa até que você acerta. Mas é um tipo de estudo cíclico, papagaio, repetitivo, que está gerando automatismos em coordenações erradas. Em coordenações que você faz 10 repetições erradas, você repete 10 vezes errado. Aí na 11ª você acertou. Até que enfim consegui. O que você gerou no seu cérebro foi um automatismo das 10 vezes erradas. Você não gerou o automatismo de uma correta, porque foram 10 repetições erradas e apenas uma correta. Não podemos ter isso. Você precisa ter maturidade musical para não ficar dependendo sempre de o professor te ajudar o tempo todo. Você precisa ter condições de se autocorrigir. Você precisa ter condição de olhar para a música e saber, não, isso aqui não está certo. Então, a minha meta hoje é conseguir dominar isso daqui. Eu preciso dominar esse dedilhado sem perder o pulso. Ok, então minha meta é só isso aqui. E aí você vai... Que estratégia que eu vou usar? Você define uma estratégia para conseguir alcançar isso nessa música. A partir dessa visão pontual em uma música, você expande para o repertório todo que você tem. Aí você fala, eu preciso estudar 3 músicas aqui, onde o trabalho é de técnica pura, eu preciso avançar a técnica. Esse aqui já não, isso aqui é para me ensinar a desenvolver um olhar mais harmônico, eu preciso conseguir fazer aqui transposição, eu preciso trabalhar outras questões aqui do ponto de vista harmônico com esse repertório. Aqui é para improvisação, é uma outra necessidade que eu estou tendo, mas eu preciso tocar as 3 juntas.